Olá pessoal, é um prazer estar falando com vocês aqui. Eu estou atendendo um pedido do nosso amigo Nelson, lá do Senai de Uberlândia, para falar um pouquinho sobre cálculo de esforço mecânico em estruturas de RDA. É claro que o assunto é muito extenso, muita coisa ainda para frente. Se vocês precisarem, podem me solicitar, mas eu vou falar aqui o básico, ok? Não vou entrar em detalhe como calcular, que isso aí vocês estão cansados de saber. Tá bom? Então nós vamos dar uma olhadinha aqui. Cálculo de esforço mecânico em estruturas de RDA. Esse assunto para a rede urbana a gente encontra na ND 3.1. Eu entreguei uma dessa aí para todos que fizeram curso comigo. É o capítulo 8 e as tabelas 16, 16A, B, C, D, são muitas tabelas. E a tabela 17 também. Da maneira que está lá na ND, está assim, muito arredondado os números, não é bem possível que os valores que vocês encontraram não batem com a tabela. Porque essa tabelinha 17 aqui, ó, é para quem não sabe calcular, ok? Quem conhece não precisa ficar usando tabelinha não, né? A gente sabe esses valores todos de cor, tá ok? Então vamos ver como é que funciona. Olha, primeiramente, não é necessário calcular os esforços de compressão e torção. Não precisa disso, porque o esforço no poste, tanto de duplo T ou de madeira, de seção circular, de compressão de cima para baixo, suporta um valor imenso, então a gente não precisa preocupar com isso. E torção também, quando a gente está utilizando cruzetas que deslocam o ponto de aplicação da força, pode provocar torção no poste. Mas todos eles têm um recurso, a gente transferir esse esforço para o poste vizinho, o poste que está recebendo o estádio. Então a gente não precisa preocupar com isso, ok? Então a gente calcula mesmo o esforço horizontal, o esforço que é aplicado no poste. E o nosso poste, todos sabem que a gente compra um poste para aplicar o esforço a 20 centímetros do topo nele. O fabricante fala que pode aplicar 10, mas as empresas trabalham com fator de segurança 2. Como o fator de segurança 2, a gente então aplica 20 centímetros no topo do poste. Então todo o cálculo tem que ser referenciado, conforme eu escrevi aqui, ó. Calcular somente o esforço resultante de tração horizontal que os condutores aplicam na estrutura, referenciado a 20 centímetros do topo do poste. Então aqui, ó, 20 centímetros do topo do poste que a gente tem que fazer esse cálculo. Não considerar os condutores passantes sem deflexão. Ou seja, se a rede passa em um poste e não faz nenhuma deflexão, se o ângulo for igual a zero, você não precisa calcular, para quê? Né? Vai ter esforço só para baixo, a gente não tem que calcular. Então, se tiver esforço horizontal, precisa calcular, esforço vertical para baixo, para cima, tem que ser calculado. O esforço horizontal para fora ou para dentro, né, a gente tem que calcular. Mas tirando disso, não precisa. Ok? Então, vamos lá. Eu fiz aqui um desenhozinho muito simples. Aqui um poste e o engastamento dele aqui, ó. Isso aqui é a profundidade do engastamento. Esse H, que eu estou chamando aqui de Hzão, H grande, Hzão, acho que a gente chama de altura livre do poste, tá? Altura livre do poste é quanto poste você pode utilizar. Então vamos considerar, por exemplo, aqui um poste de 11 metros. O poste de 11 é engastado 1,80 m. 20 centímetros eu não aplico força. 1,80 m com 22 metros. 11 menos 2, 9 metros. Então o nosso H vai ser sempre igual a 9 metros para poste de 10 metros. O poste de 12 metros, também gastado 1,80 m, os 20 centímetros. Então a altura livre dele é de 10 metros. Assim vai, ok? E esse Hzinho aqui? O Hzinho é o ponto onde eu vou aplicar a força. Todo mundo sabe que o vetor força é um vetor deslizante. Como ele é deslizante, dependendo do lugar que eu aplicar a força em relação ao ponto de fixação do poste, faz toda a diferença, ok? Então a gente sempre calcula do solo até o ponto de aplicação da força. É a alavanca que o poste vai nos fornecer. Então aqui o Hzinho, nós vamos ver como que calcula, tá? Então estou chamando aqui de força resultante, que vai ser a 20 centímetros do topo. FA é a força aplicada
indiferente do lugar que você aplicar, nós vamos chamar de Hzinho, tá? Tá, é a altura de aplicação da força. Essa altura é dada em metros, é lógico. Então, considerando um poste de 11, vamos imaginar que um poste de 11.300, 11.600, né? São só os dois que nós temos hoje, não tem mais o poste de 11 por 1000. Então, o poste de 11.600 e o poste de 11.300, um dos dois que a gente utiliza. Então, nesse caso aqui, eu fiz um exemplo rapidinho aqui. Ó, exemplo 1, nós temos duas condições, um A e um B. Um A nós vamos utilizar o poste de 11.300. Um B nós vamos utilizar o poste de 11.600. Qual que é a diferença disso? Se eu utilizar transformador, tá? Se o transformador aqui for de até 75 kVA, o poste vai ser de 300. Transformador de 112,5, 150, 225, 300, o poste tem que ser de 600 Dan. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque quando eu vou aplicar aqui uma força somente do primário, eu estou colocando aqui 3 fases de cabo coberto de 50 milímetros quadrados com um mensageiro de 9,5. E a baixa tensão está passando em linha reta aqui, ocupando 2 postes, o poste 1 e o poste 2. Então, eu vou precisar de usar o STAI do poste 1 para o poste 2, somente se eu for utilizar o transformador menor que 75, ou até 75. Por que isso? Porque o esforço resultante meu aqui vai dar 392. Olha só onde é que eu arrumei esse esforço 392. Eu peguei esses valores lá na tabela 16, é lógico. Eu sei essa tabela de cor, mas quem não está acostumado com ela, né? É claro que é só recorrer a ND 3.1. Então aqui, meus amigos, olha, eu fiz um resumozinho aqui, ó. Olha, voo médio de 35 metros. O voo máximo hoje de RDU são 45 metros, o voo máximo de RDU, que a gente considera o aspecto de iluminação pública. Bom, então nós temos 3 condições para calcular o tamanho do voo. Uma é a condição mecânica, que é no máximo 80 metros, outra considerando o aspecto de ligação de consumidores, que é no máximo 60 metros de distância de um poste ao outro. E o que a gente mais utiliza, o que mais se preocupa na rede urbana, é o aspecto de iluminação pública, porque senão dá o efeito zebra, né? A gente precisa que a lâmpada de um poste cubra o espaço, fechando com a lâmpada do outro poste, para não ficar uma faixa escura no chão. Então, para isso, a distância máxima é 45 metros. Por esse motivo, hoje, na rede urbana, a gente trabalha com voo máximo de 45 metros. Mas o voo médio nosso é 35 metros, ok? O voo médio. Então, eu considerei aqui um voo médio, 35 metros. Aí eu coloquei os diversos condutores aqui. Uma baixa tensão com cabo 35, uma baixa com cabo 70, uma baixa com cabo 120, uma média com cabo 50 e uma média com cabo 150, ok? E coloquei os valores aqui na frente. Esses valores estão lá na tabela da ND 3.1. Então, vamos ver como que eu fiz para calcular aqui. Olha, o cabo de 50 está passando, está terminando aqui, o cabo de 50. É um fim de rede com um transformador. Então, nesse caso, esse fim de rede com transformador vai dar aqui 392 Dan. 392, se eu utilizar o poste de 300, que é o caso do transformador de até 75 kVA, usando o poste 300, só dá 92 Dan que eu tenho que transferir para esse STAI que está chegando aqui no outro poste, ok? Vou transferir esses 92 anos excedentes aqui. A baixa tensão não tem esforço algum, está passando em linha reta. Então, resposta aqui, ó. Um A, eu tenho que utilizar STAI de poste a poste. Um B, não precisa estaiar, ok? O que é um B? Com poste de 600 Dan. Tranquilo? Muito bem, o exemplo 2. Tem uma rede passante aqui de primário, tá certo? São 3 fases de 150 milímetros quadrados, com mais o mensageiro, que é de 9,5 milímetros de diâmetro, ok? Então, esse valor aqui, ó, não precisa considerar porque ele está na tangente, está sem nenhuma deflexão, né? O ângulo aqui é igual a 0.
Agora, do outro lado, eu coloquei um cabo de 120 milímetros quadrados de baixa tensão e do outro lado um cabo de 70 milímetros quadrados também de baixa tensão. Então, olha só, esse cabo de 120, ele pesa, né, o esforço que vai fazer aqui, isso aqui a gente chama de tração de projeto, é 381 Dan, enquanto que o outro condutor é 245. Então, a diferença entre os dois é 136. Então, a resultante que não será 136. 136 é a força aplicada. Por quê? Porque tem que ser considerado a 20 centímetros do topo. Ele está aqui a 7 metros, eu vou levar ele para 20 centímetros do topo. Ele está a 7 metros do solo, eu vou levar para 9 metros em relação ao solo. Ok? Então, a alavanca vai ser diferenciada. Então, por conta disso, eu vou jogar nessa conta aqui. Ó. Força resultante. 136 vezes 7 dividido por 9. O que é 7? É o Hzinho. O que é 9? É o Hzão. Então é a altura real sobre a altura útil, né, onde eu apliquei a força. Então quando eu faço dessa maneira, eu tenho um resultado aqui de apenas 105,78 Dan. Ou seja, esse poste que é de 300 Dan está apenas com esforço de 106 Dan somente, ok? Esse aqui no exemplo 1. Ok, então nesse exemplo de número 2 aqui, a resultante que vai acontecer lá a 20 centímetros do topo do poste vai ser de 106 Dan. Então a gente vai estar com o poste 300 apenas com 106 Dan aplicado nele. Agora o exemplo de número 3. Eu fiz uma mudança de bitola de condutor no primário e também no secundário. Aqui eu forcei um pouquinho a barra, coloquei os dois lados mais pesados de um lado só para a gente poder calcular. Mas aqui de um lado seria cabo de 150 que pesa 495 Dan. A carga nominal dele, né, a tração nominal dele, 495 Dan. Esse aqui de 50 são 392 Dan. Então, no primário, eu vou ter aqui 450 menos 392, vai dar então 103 Dan no primário. E no secundário? No secundário, eu tenho cabo de 70 de um lado e cabo de 35 do outro. Cabo de 35 a gente não instala mais, mas a gente tem muita quantidade instalada. Então, seria o de 70 aqui, esse cabo de 70, 245 Dan, e o cabo de 35, 148 Dan. Então aqui a diferença entre um e outro, cara, seria 97 Dan. Tá? Então aqui embaixo eu teria 97 Dan. Quanto que essa força vai representar lá em cima no topo do poste? Vai ser 97 vezes 7, que é o Hzinho, dividido por 9, que é o Hzão. O que deu lá? 75,44. E no primário? No primário, o fator de multiplicação é 1. É 9 sobre 9, não é verdade? Ele está lá em cima, já no topo do poste. Então, 103 vezes 1 seria 103. 97 vezes 7 dividido por 9 vai ser 75,44. O total aqui, então, 178,44 Dan. É resultante aqui nesse poste. De quanto que é esse poste? 300. Então sobrou mais de 100 Dan aqui, 122 Dan aproximadamente, que está sobrando aqui nesse poste. Então esse é o exemplo de número 3. Agora olha só, a gente tem muitos outros exemplos. Se vocês precisarem, a gente pode trabalhar esse assunto um pouquinho mais com vocês, ok? O que eu quero mostrar é o seguinte, olha, essas tabelas 16, 17 é valor muito aproximado, tudo arredondado. Vamos trabalhar com valores mais precisos. Pessoal, só para encerrar então, vamos ver o seguinte, olha, a ND 3.1 trabalha com processos ainda antigos, usa o método, por exemplo, do paralelogramo para calcular esforço. Isso ninguém usa. Os programas computacionais usam um processo muito mais moderno chamado somatória das forças em X e Y, né? Então, se vocês precisarem desse assunto, é claro que eu tenho condição de explicar para vocês. Mas isso é matemática, né? A gente pega toda a força que está aplicada no eixo X, toda a força que está aplicada no eixo Y, né? A gente decompõe as forças.
e acabam sendo decompostos então no eixo XY, a gente leva no teorema de Pitágoras e calcula com maior facilidade, ok? Lembrar também que eu estou aposentado, viu, cambada? Se precisar de mim, eu estou às ordens aqui. Eu estou trabalhando no domingo aí para vocês, mas com muito amor, com muito carinho, que eu gosto muito de vocês. Um abraço para todos aí. Muito obrigado.